vida só por ti. A tua voz que o universo fez surgir, suspira em meu coração falando a mim, até que eu veja a tua face, por tua graça eu chegue ao lar. Espero em ti. Vamos dizer juntos: viverei pra amar-te, viverei pra te dar louvor, viverei minha vida só por ti. Eu viverei pra amar-te, Senhor, viverei pra te dar louvor, viverei minha vida só por ti. Tu és digno, Senhor, só tu és o Rei dos Reis, só tu és digno, Senhor, e com tudo que sou vou bendizer teu nome. Só tu és o Rei dos Reis, só tu és digno, Senhor, e com tudo que sou vou bendizer teu nome. Exaltado és teu nome, te louvamos, Deus, digno és. Viverei pra amar-te, viverei. Declare isso ao nosso Deus. Todo louvor, Eis-nos aqui mais uma vez, Senhor. só por ti. Declarando o nosso amor e dizendo com o nosso coração: Viverei pra amar-te, viverei pra te dar louvor. pra te dar louvor, viverei Minha vida só por ti. porque nós reconhecemos que só Só tu és o Rei dos Reis, só tu és digno, Senhor, e com tudo que sou vou bendizer teu nome. Só tu és o Rei dos Reis, só tu és digno, Senhor, e com tudo que sou vou bendizer teu nome. Exaltado, Deus, teu nome, só tu és eu sou o nome. teu Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém. Vamos adiante, que hoje, nesse domingo, dentro do nosso Periágua, é o penúltimo domingo. Domingo que vem a gente encerra essa série e dezembro entramos no nosso tema de Natal. Mas o tema de hoje é gratidão. Pensar em gratidão no meio da dor. No meio da dor a gente ter motivos de dizer obrigado, Senhor. A humanidade assiste a história de milhões e milhões de seres humanos
estão na nossa frente, estão na nossa TV, estão na nossa vizinhança, na nossa família e até na nossa casa. Casos de pessoas que estavam numa terrível luta e de repente algo de bom aconteceu. Alguém socorreu, Deus fez um milagre, uma porta se abriu e a gratidão brota no coração dessa pessoa, e a gente assiste isso. Isso acontece conosco também. E nós temos um motivo para agradecer, porque afinal de contas, quando alguém nos oferece algo, seja na gratuidade, na voluntariedade, no amor, em repartir, a gente diz o quê? Obrigado. Do lado de lá vem generosidade, do lado de cá vem gratidão. Esse é talvez a primeira ideia de gratidão que vem à sua cabeça ou à nossa cabeça, no nosso inconsciente, quando se fala essa palavra. Ser grato, mas ser grato sempre, a pergunta é, por quê? Ou a quem? E por qual motivo? O primeiro senso de gratidão que nós temos é esse: eu vou agradecer por algo que eu recebi. Há uma segunda noção que a humanidade assiste, que a gente assiste sobre o conceito de gratidão, é aquela gratidão independente do que possa estar acontecendo. Uma pessoa sofreu um acidente terrível, já assistimos isso na história do nosso país. Um atleta perdeu um membro do seu corpo e não pode mais desenvolver a sua atividade esportiva. E aí essa pessoa, numa gratidão à vida, porque eu continuei vivo, eu perdi o braço ou a perna num acidente, mas eu estou vivo e eu sou grato à vida, eu sou grato a essa segunda oportunidade. E essa pessoa não tem um favor imediato de alguém, mas ele se sente grato pelo fato de poder prosseguir, descobre uma outra atividade. Já vimos casos de mães que tiveram seus filhos perdidos, sequestrados, roubados em maternidade, e que se transformaram numa ONG que acaba ajudando e abraçando mães que perderam também os seus filhos. Que coisa bonita de se ver. A dor, apesar da perda, me fez descobrir um porquê viver. E parece que há até uma gratidão porque eu tenho algo para lutar. E pessoas que perderam grande parte dos seus valores, bens, perderam tudo na vida, mas são gratos porque sua família está ali, porque continua vivo, e descobre um motivo para dizer à vida e ao próximo: eu sou grato por ter condições de continuar, e eu vou viver em estado de gratidão. Eu vou te ajudar, mas você não fez nada por mim, mas eu sou grato pela chance de ter outra oportunidade na vida, então eu vou te ajudar. A gente assiste esse tipo de gratidão também. Mas eu acho que há uma terceira noção de gratidão que o mundo deveria assistir. O mundo deveria olhar para essas pessoas chamadas cristãs. O cristão que reparte, que doa, que ama, que socorre, que abraça, que reparte, que chora, que ri, que ora, que sente, que compartilha. E perguntar para esses seres humanos chamados cristãos: por que vocês fazem isso? E essas pessoas chamadas cristãs, que são de Cristo, diriam: eu faço isso porque eu sou grato a Deus. Não é porque eu não sou grato porque Ele me deu dinheiro para eu repartir dinheiro. Eu sou grato porque eu era um pecador morto no meu delito e no meu pecado. Vivia nas trevas e na escuridão. Eu sou um cabra ruim, desgraçado, pecador. Se você imaginasse as besteiras que passam na minha cabeça,
e o quão invejoso e maldoso e fofoqueiro eu sou, você ia saber como eu sou grato a Deus, porque Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, e eu era para estar morto naquele lugar, porque o salário do pecado é a morte, e Ele me alcançou, e o seu amor entrou em mim, Ele habita em mim. Cada dia que eu levanto, eu agradeço a Deus pela minha vida. Cada dia que eu levanto, eu agradeço a Deus e digo para Ele: Ebenezer, até aqui o meu Deus me ajudou. Tem dia que eu não tenho nada, mas mesmo assim, a alegria do Senhor é a minha força. Eu estou aqui repetindo uma série de versículos que você já sabe de cor. E Ele me dá força para eu levantar e viver. Ele me ensinou que o que eu recebi de graça eu devo repartir. E Ele me resgatou e me salvou, e morreu no meu lugar. Não era nem para eu estar vivo. Por isso, eu preciso repartir vida. Eu sou grato a Deus. Por isso eu reparto com você. Paulo ensina isso. Paulo, aliás, usa a palavra devedor. E ele faz uma análise da sua vida dizendo: depois de tudo que Deus fez por mim, eu me sinto devedor a você. Interessante isso. Eu não me sinto devedor a Deus, afinal de contas, eu jamais conseguiria pagar a Deus pelo que Ele me fez. Eu devoto a minha vida a Deus, porque Ele é a minha vida. Mas eu não tenho a Ele um dia de dizer: obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Eu tenho que dizer isso todo dia. Eu vivo num eterno estado de gratidão a Deus, independente de que hoje ou amanhã tivesse acontecido um milagre pontual, independente dos milagres que Deus fez, eu sou grato pela vida que Ele me deu. Eu vivo num estado de gratidão. O problema é que também essas pessoas chamadas cristãs desconstruíram essa ideia e se preocupam muito mais pontualmente com as coisas que Deus faz. E eu me incluo no meio delas, pode ser que você também. Somos chatos, resmungões, perfeccionistas, eu sou assim. Tudo tem que estar perfeitamente certo nos mínimos detalhes. Basta eu olhar uma coisa boa para achar alguma coisa ruim, para falar: não está completamente bom. Nunca, aliás, tem um amigo meu que ele disse e não fez, mas eu acho que vou fazer uma camiseta escrito: nunca nada está bom. Eu preciso usar essa camiseta para eu aprender e ter vergonha de mim mesmo, porque nós somos assim: nunca nada está bom. E o pior é que não sei como nós desenvolvemos, essas pessoas chamadas cristãs, das quais eu me incluo, desenvolveram uma espécie de dívida de Deus para elas. Digo isso porque já ouvi até pregações nesse sentido, de que quando você dá a sua oferta, Deus fica em dívida com você. Pode ser que você já também tenha ouvido coisa semelhante. E nós sentimos que Deus é que nos deve. Eu vou na igreja, eu canto, eu dou a minha oferta. Na verdade eu sou um ingrato porque Deus não fez a parte dele. E essas pessoas chamadas cristãs se esqueceram da obra de Cristo pela sua vida. E talvez elas estejam mais conectadas com o que está aqui do que com o todo que Deus realizou. E isso é um grande problema, porque Deus nos chamou para viver num estado de gratidão. A pergunta é: Jesus era grato ao Pai? Acho que não. Se ele fosse um evangélico dos dias de hoje, eu diria: não, Jesus não era grato. Devia estar com uma bronca desgraçada de Deus, porque primeiro já nasceu na manjedoura, numa estrebaria. Obrigado, hein, Senhor. Eu sou judeu do teu povo escolhido, nação de Israel, luz das nações, já vou nascendo, e esse povo que o Senhor falou, que era o teu povo, está aqui, escravizado pelos romanos, já nasci já no meio da pendenga toda. Obrigado, hein, Senhor. Meu pai e minha mãe tiveram que andar até o Egito, depois fugindo do Herodes, mas nem para me defender do Herodes. Obrigado, hein, Senhor.
Quando volta, começa o ministério, já vem fariseu, saduceu, herodiano, todo mundo é contra. Ainda mandaram para a cruz, ainda me julgaram por um pecado que eu não fiz, ainda me julgaram por uma coisa e eu só fiz coisa boa. E o Senhor mandou escolher 12, dos 12 um traiu, o Tomé é o que não crê, o Tiago e o João são filhos do trovão, o Pedro me negou. Bom, pelo menos o João estava lá aos pés da cruz junto com a minha mãe, a Maria. Porque para completar ainda fiquei meio órfão, porque meu pai morreu antes da hora. Na ótica evangélica, a vida de Jesus é um fracasso. E ele jamais poderia dizer, obrigado, Pai. Nós carregamos esse tipo de sentimento porque nós estamos tortos na maneira como enxergamos a graça e a obra de Deus para nós. Eu quero ler Atos capítulo 16, a partir do verso 19, um texto que você já conhece, nós já pregamos aqui, é quando Paulo visita a cidade de Filipos. Ele prega lá na casa de uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecidos. Semanalmente eles estavam ali reunidos, e um dia ele e o Silas saem na rua, e tinha uma mulher que tinha um espírito que a possuía, e ela ficava adivinhando a vida de todo mundo. Mas o problema não era só esse, o problema é que ela tinha donos, ela era uma escrava, e ela adivinhava e dava lucro para esses caras. Olha que loucura. E aí então, quando eles viram e oraram por ela, ela foi liberta, isso é uma grande bênção, mas os caras ficaram doidos da vida e vieram para cima do Paulo e do Silas. Bom, o final das contas é que os dois foram presos, né? Olha só, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, na presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Os caras não podiam sair julgando como quisessem, tinham que levar para as autoridades romanas, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. E aí vai. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, eles apanharam bastante, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro tinha uma espécie era um tipo fiel depositário, não sei que palavra eu uso, mas se esses dois ou qualquer preso fugisse, eles pagavam com a própria vida. E eles disseram: esses caras aqui não podem fugir. Então era uma responsabilidade imensa do carcereiro. E diz que esse, recebendo a ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Deve ser uma cela especial mais ao fundo, e os dois ficaram com os pés amarrados no tronco. Isso é terrível. Se você fica cansado de estar de pé, você tem que sentar perto do tronco ou ficar deitado numa única posição, porque o teu pé está amarrado num tronco. Vocês não vão fugir e estão muito seguros aqui, além de ter apanhado muito, ainda ficaram numa posição desconfortável. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a resmungar e a reclamar com Deus, e a dizer: vou mudar de igreja, aquela igreja que eu vou não tem unção, o pastor não tem poder, ele não colocou em mim aquele óleo ungido. Mas o outro vai falar: é porque você não deu oferta especial, por isso Deus está te castigando. Esse é o texto. O texto diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus, e eu pergunto: por quê? Essa é a pergunta de todo cristão dos dias de hoje. Não tem motivo para orar, ainda vá lá orar pedindo para ser liberto, mas louvar, só cabe aqui oração de petição, e o cântico deve ser de reclamação. De noite eu rondo a cidade, tem que ser um cântico de lamúria. Eles louvavam a Deus, eles cantavam.
E os outros companheiros da prisão escutavam. Deve ter sido uma noite de muito testemunho. Os caras louvando a Deus com as costas ensanguentadas, com os pés amarrados. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Caramba, a porta abrir num terremoto ainda vai lá, mas um cadeado soltar no terremoto, isso aqui não foi o terremoto só que fez isso. Incrível, né? O carcereiro acordou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxou uma espada e falou: agora eu vou. Se esses caras fugirem, eu estou morto, já vou me matar. Pelo menos eu não sofro nenhuma outra punição além da morte. E pensou que eles tinham fugido. Mas aí o Paulo gritou: calma, rapaz, não vai se matar não. Não faça nenhum mal contra si mesmo, estamos todos aqui. Quer dizer, não era só o Paulo e o Silas. Os outros caras que ouviram devem ter tudo se convertido, ou quiseram ficar ouvindo o Paulo. Alguma coisa aconteceu naquele lugar que ninguém fugiu. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Que coisa louca. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Rapaz, eu pensei que ele ia perguntar uma coisa melhor. O que eu faço para ter esse poder do terremoto? Ele não pediu o poder do terremoto. Eu queria ser salvo, porque vocês estão salvos e eu não estou salvo. Vocês estão presos, ensanguentados, com os pés amarrados, mas vocês estão livres. Eu é que estou preso. Eu quero ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, e ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, levou os caras para a casa dele. Deu-lhes de comer com todos os seus, manifestou grande alegria por ter crido em Deus. Deve ter sido uma cena engraçada. Acho que os outros presos devem ter se convertido, é o que a gente imagina. E ninguém fugiu. E eles vieram ali: vou trancar de novo vocês aqui. Não, relaxa, nós estamos com Deus agora. E os dois eu vou levar para casa, amanhã eu trago de volta. Eles: por favor, faça isso. Eu sempre ouvi essa pregação dizendo: agora nós vamos orar, esse lugar vai tremer, as portas vão abrir e você vai ser livre. E a gente levantava a mão e falava: aleluia, eu quero um terremoto para abrir minhas cadeias e eu vou sair livre. Paulo e Silas não saíram livre. Eles continuaram lá dentro. Eu ouso dizer a você que o terremoto não veio para livrar Paulo e Silas. O terremoto veio para livrar o carcereiro. Porque Paulo e Silas já eram livres. Eles eram livres dos resultados. Eles eram livres das consequências. Eles eram livres dos caminhos que o mundo poderia dizer para eles: você está errado, você está certo. Nós somos presos a essas coisas. Nós temos que ter controle de tudo. Quando alguma coisa boa acontece, nós somos o mérito é nosso, porque fizemos tudo certo. Quando alguma coisa dá errado, a culpa é de Deus, porque Ele deve ter feito alguma coisa errada. Queremos o controle das situações. Nós não compreendemos a obra de Cristo. Paulo e Silas, aliás, foram para aquela cidade pregar porque quiseram. Paulo foi pregar porque quis. Ele era um cidadão romano, ele era um cara que perseguia a igreja. Ele se converteu, poderia ter ficado servindo a Deus lá em Jerusalém ou mesmo em Damasco, mas ele decidiu dar a sua vida a Cristo. Ele tinha uma gratidão pelo que Deus fez por ele, que ele mesmo se autodenominou apóstolo, e na verdade ele era tão igual ou até maior no sentido da propagação do evangelho. Foi entre os gentios, se meteu em cada enrascada, até que foi morto em Roma, executado, de tanto pregar o evangelho e fazer esse tipo de alvoroço nas cidades e fazer com que o mundo da sua época conhecesse a Cristo pela sua vida, porque ele se sentia um devedor.
Ele não estava naquela prisão por ser um injustiçado, não estava ali porque Deus o abandonou, não estava na prisão porque o Senhor esqueceu-se dele, ou porque ele deu suas ofertas, entregou sua vida e Deus não o recompensou. Ele estava preso porque ele quis. O próprio Jesus disse para os discípulos: eu poderia orar para que o Pai me livrasse dessa hora, mas como que eu vou fazer isso se foi exatamente para essa hora que eu vim? E ele diz em João 10:17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reavê-la. Ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou. Quando Pilatos disse: você não vai se defender, porque eu poderia mandar soltar você ou te prender, e Jesus disse: eu não tenho poder nenhum, você só está dizendo isso para mim porque alguém acima de você, que no caso é Deus, é que te deu essa autoridade, e você acha que eu vim aqui e estou na tua mão? Eu estou aqui porque eu quero. Você é rei, você que está dizendo que eu sou rei. E Paulo diz que Jesus manteve a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Nós somos o que somos porque nós escolhemos. Por isso que na igreja eu não fico pregando comportamento. Aqui na casa da Rocha pode, aqui na casa da Rocha pode. Irmão, faz o que você quiser. Eu não vou ficar te enchendo o saco com o que pode e não pode. Você quer viver com Cristo? Essa opção é sua. Ninguém está te obrigando. Ninguém está dizendo a você assim: olha, se você não vier aqui, irmão, se não quiser vir aqui, você não vem. Se você não quiser ler a palavra, também você não lê. E se você quiser viver a sua vida na gandaia como você quiser, mas vai e vive. Seja adulto. Porque nós é que estamos escolhendo pelo que Cristo fez por nós. O que aconteceu é que o amor dele na cruz, e a entrega da sua vida, e o poder da sua palavra, e o reconhecimento de que eu sou um pecador, e a minha vontade de viver a vida verdadeira, mesmo olhando a perseguição e sabendo que eu ia ter que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo, mesmo assim eu disse: tudo bem, eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e eu vou segui-lo. Porque o que ele fez por mim não me fez restar nenhuma palavra na minha boca a não ser sim. Eu me sinto impelido pela sua graça a dizer sim, então eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te seguir, e eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Acontecendo coisa boa ou acontecendo coisa ruim, nada pode ser tão ruim que supere a alegria de ser salvo, de ser teu, de ser uma nova criatura, habitação do teu Espírito. Então, Senhor, aliás, quando, não foi nessa prisão, mas antes de Paulo ir para Roma, poxa, eu nem tinha colocado isso na pregação, mas vale a pena. Antes de ir para Roma, que foi o seu último estágio de prisão, depois da sua última viagem missionária, ele passa por uma cidade chamada Cesareia. Acho que está no capítulo 22 ou 23 de Atos. E aí um cara chamado Ágabo, que era um profeta, pegou o cinto de Paulo e amarrou as mãos e os pés e profetizou para Paulo dizendo: é isso que vão fazer com o dono desse cinto em Jerusalém. Depois você lê lá. Aí os amigos de Paulo falaram: Paulo, você não pode ir para Jerusalém, ó, vão te prender. Essa é uma palavra de Deus. Que engraçado, né? E era uma palavra de Deus mesmo. E Paulo falou: então é para lá que eu vou. Qualquer outro crente diria: oh, ainda bem que Deus me livrou, hein? Porque ele me safou. Mas Paulo tinha um senso de gratidão, e ele sabia que Deus o havia chamado. Porque numa das noites, preso em Jerusalém, ele vai para Jerusalém e é preso lá mesmo. E Deus fala com ele num sonho à noite, diz assim para ele: coragem, do jeito que você deu testemunho de mim aqui, agora você vai dar testemunho de mim em Roma. Aí ele é julgado por Festo. E quando ele vai dar a sentença, Paulo apela para César. Como cidadão romano, tinha direito de ser julgado. Mas Festo conversa com o rei Agripa e fala: esse cara está pedindo para apelar para César, mas ele podia ser solto. O crime que os judeus falam que ele cometeu nem é crime, mas como Deus havia dito a ele: coragem, você vai ter que dar testemunho de mim em Roma. Ele sabia que a melhor maneira de ir para Roma era ser conduzido pelo próprio soldados romanos.
E ele foi por 2 anos, ficou numa prisão domiciliar pregando. Não importa se vou passar bem ou mal. Ele disse isso para os seus irmãos em Cesareia: ainda que me espere o pior em Jerusalém, Deus está me mandando para lá e é para lá que eu vou. Meu Deus, o que aconteceu com os cristãos desse mundo? O que aconteceu com a gente? Como eu sempre brinco aqui, Senhor, dá uma voltinha aí pelo Cambuci que a gente vai conversar só a gente aqui, depois o Senhor volta, pode ser? Amém, obrigado. O que aconteceu com a gente, irmãos? O que aconteceu conosco? Nós estamos só preocupados com o bem-estar, com prosperidade, com dinheiro, com se dar bem. Ainda que nós tenhamos pedidos e coisas que passamos na nossa vida que são dignas e justas de levarmos até Deus, porque apertam o nosso coração, lutas financeiras que temos, da nossa própria saúde, nossa família. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo essa nossa falta de gratidão, de achar que sempre Deus me deve mais. Eu vou te dizer uma outra coisa sobre gratidão. Sabe que Paulo e Silas estavam presos. Sabe como é que você faz para você ser solto? Adora. Porque no meio da luta você louva a Deus, e aí Deus faz um terremoto e te liberta. Irmãos, eu não consigo fazer isso. Para mim isso é golpe do baú. Eu não louvo a Deus para Deus me libertar. Eu não louvo a Deus para que Ele me dê o que eu quero. Se eu louvo a Deus para Ele me dar o que eu quero, não estou louvando a Ele, estou louvando a mim. Porque eu não quero Deus, eu quero o que eu quero. Porque quando você louva a Deus para Deus fazer o que você quer, você é uma criança mimada e acha que pode ludibriar Deus com o teu canto ou com as palavrinhas de louvor para que Deus faça o que você quer. Na verdade, isso não é adoração e nem louvor. E Paulo e Silas não cantaram na prisão para Deus fazer um terremoto, porque eles nunca tinham visto isso e nem imaginavam que isso era possível. E tanto é que quando a porta abriu, eles não fugiram. Eles louvavam a Deus porque eles amavam a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, porque esse texto nos envergonha. Porque nós não sabemos passar pela dor e te adorar de verdade. Sabemos sim, quando acontece um milagre, a gente vem na igreja, a gente louva, aí a gente canta. Porque Deus fez alguma coisa. Eu acho interessante quando a gente vai numa formatura de escola, ou até eu que faço muita cerimônia de casamento e vejo os filhos, ou na formatura fazendo o seu discurso, ou mesmo na cerimônia de casamento, dizendo: olha, eu agradeço os meus pais por tudo que eles fizeram, por cada dia. E nós que somos pais, é isso que nós esperamos. Você, mãe, carregou o seu filho 9 meses na barriga, ele nem sabe disso. O desconforto, o pé inchado, dor nas costas, não sabe. Não, ele não tinha ainda noção para saber as vacinas, o hospital, as fraldas, o xixi, o cocô. Não sabe disso. Carregar no colo, as noites que você ficou sem dormir, ele não sabe. Aliás, até ele entender o que é alho e arroz e refogar, para saber como é que a comida está no prato dele, vai demorar. Quando ele casar, ele vai saber, né? Não, ele nem imagina como é que a cueca limpa apareceu na gaveta depois que ele jogou ela suja. Às vezes bem suja, no cesto. Quando joga no cesto, né, irmãos? Quando não joga no chão. E você aí, para pegar aquela roupa suja, você tem que colocar aquelas roupas de isolamento radioativo, né, de Chernobyl, e vir com uma pinça catando a cueca, a meia, né? Foi jogar futebol ou brincou na igreja, a criançada de meia, ela voltou, era branca, voltou preta. Nem imagina como isso acontece. Não, acho que ele não faz nem ideia do que é conta de água, conta de luz. Aliás, ele nem sabe que existe loja que vende colchão, ele deita e dorme. Mas é interessante quando o filho analisa tudo isso, na maturidade ou em algum momento da vida, e a gratidão dele para os pais muda.
Porque no dia do aniversário, ele dava um beijo e dizia: obrigado pai, obrigado mãe, eu te amo. Quando, no meu caso, quando eu ganhei a Caloi 10, o Autorama, era assim. Mas depois de um certo tempo, eu não agradecia mais por um presente, pelo carro do Batman ou pelo Autorama. Parece que a minha maturidade me fez ser grato. A minha vida é uma vida de gratidão, porque eu entendi que a dor foi muito grande e eu não era merecedor. Quando nós cristãos vamos amadurecer para entender assim a nossa relação com Deus? E eu me incluo. Quando é que eu e você vamos dizer: Senhor, desculpa, eu sei pular e fazer festa quando o Senhor faz um milagre, mas me perdoa, eu deveria entender toda a dor que o Senhor passou e percorreu, todo o amor, toda a doação, toda a generosidade, toda a misericórdia infinita que dura para sempre, tua presença, mesmo sendo eu pecador, mesmo quando eu estou emburrado. Senhor, tenho vergonha, eu preciso viver uma vida de gratidão, mesmo passando pela batalha. Porque quando você atinge essa maturidade com os teus pais, não importa se você morou numa casa pobre ou numa casa rica, não importa se você teve várias TVs em vários quartos ou uma só, não importa se cada um tinha o seu quarto ou dormia todo mundo na mesma cama. Parece que a jornada de dor já não importa mais quando você enxerga o amor e a dedicação dos pais. Parece que isso é que se torna a verdadeira gratidão. Porque existe um outro tipo de gratidão que a gente assiste, que é quando alguém simples emerge e ascende a postos e posições altas na sociedade, seja por ser um atleta, um artista, ou até mesmo tendo estudado, e diz: eu vou honrar os meus pais, porque eu os amo, por tudo que fizeram por mim, mesmo que a nossa jornada tenha sido de dor. Quando nós, cristãos, vamos amadurecer nessa nossa jornada de dor, porque a vida é uma grande dor, e dizer: obrigado, Senhor, não importa que eu estou passando pelo perrengue, eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Eu estou aqui com as costas ensanguentadas, amarrado no tronco, mas eu decidi te servir, não tem problema, estava na conta. Eu sei que o inimigo se levanta contra a gente, e nós temos uma oposição das trevas, só porque dizemos que somos teus filhos. Ganhamos o maior amigo e ganhamos também um pior inimigo, que junto conosco mesmo se junta para fazer o mal para nós. E ainda somos pecadores, mas obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia eu te encontrei. Essa é a melhor vida que eu poderia viver. Obrigado porque o Senhor perdoou o meu pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me salvou. Eu posso estar aqui dentro da prisão agora, chicoteado, mas ali fora tem um cara que está preso. E eu estou livre. Eu não sou dependente dos padrões que o mundo me põe, de dinheiro, fama. Eu não sou prisioneiro da fama, nem prisioneiro do dinheiro, nem do bem-estar. Se eu estiver de carro, tudo bem. Se eu estiver a pé, tudo bem. Eu sou teu filho, eu sou feliz porque eu sou teu filho. Eu sou feliz pelo que o Senhor fez na minha vida. E aliás é o próprio apóstolo Paulo que diz uma carta a essa mesma cidade, aos Filipenses, que ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Estou feliz e louvando a Deus, porque Ele me alcançou. Você está pressionado, irmão? Porque as nações ao teu redor perguntam: onde está o vosso Deus? Está se sentindo envergonhado porque as pessoas estão falando da sua condição financeira ou do seu trabalho, e você é levado a se sentir mal por isso? Você não é governado pelos padrões que esse mundo te impõe, muito menos pelo da religião. Porque se tem um sistema maravilhoso para afastar o homem de Deus, chama-se religião. É o melhor sistema que existe para afastar o homem de Deus. Porque é na religião que você ouve: está em pecado, está sem dinheiro, bateram no seu carro, é porque o demônio está agindo aí, porque você não deu oferta, porque você não veio na igreja, não recebeu não sei o que, não comprou a toalhinha abençoada. E aí a religião te coloca peso e depois te vende a solução por uma módica quantia. É por isso que aqui na igreja eu não quero saber dessa coisa de obrigatoriedade, nem de dízimo. Aliás, eu preciso pegar essa manhã e dizer: obrigado, Senhor, pelo perrengue
dos diabos que nós estamos passando. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos sem dinheiro, com aluguel atrasado, com gente sem receber. Nós estamos, Senhor, com um monte de conta em aberto. Mas quer saber de uma coisa, irmão? Fui eu que escolhi essa bagaça. Eu que inventei esse negócio, não foi? Então eu estou feliz. Eu estou livre. Presos estão aqueles que acham que, ai que legal, aqui não tem que dar nada, então é aqui que eu vou ficar. Você que está preso. Porque é o dinheiro que ainda te governa. É o dinheiro que ainda manda na tua cabeça, no teu bolso e no teu coração. Feliz é aquele que diz, dane-se. Aí hoje pela manhã uma pessoa me procurou aqui e falou, poxa Zé, eu quero dar uma oferta. Primeira vez que vem na igreja, no culto das 9. Mas eu vi você falando da necessidade. Você quer que eu dê uma oferta para a igreja para ajudar a pagar as contas? Ou eu adoto uma das crianças? Eu falei, adota uma das crianças. E ajuda uma das famílias, está faltando, pode dar lá. Mas você não acha melhor pagar a conta? Eu falei, não, eles precisam mais do que a gente. Aqui se acabar e a gente não pagar aluguel, a gente volta para casa e faz qualquer outra coisa. Agora eles não têm o que comer. Nós não precisamos desse tipo de coisa. Nem de sensacionalismo. Nem de fazer chantagem emocional. Assume a responsa e vai, você que escolheu. Se você não quiser, seja maduro e diga, não quero. Mas se eu sou de Cristo, eu sou grato a Deus. Se eu sou de Cristo, eu sou grato a Deus. Obrigado pela vida que o Senhor me deu. Eu não quero saber se ela é melhor, pior, abaixo, acima de outros. Eu não estou aqui para me comparar. Eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu era um pecador, morto nos meus delitos e pecados, com a minha cabeça cheia de tranqueira, e o Senhor habita em mim, me deu a mente de Cristo, um novo sentimento, habita no meu coração, perdoou o meu pecado, e agora deu sentido na sua missão, à minha vida, e eu sou grato pela obra da cruz. Me ajuda, Senhor, a repartir no meio da dor, e que esse mundo conheça a gratidão dessas pessoas que são chamadas cristãs, não porque elas julgam, não porque dizem que são perfeitas e os outros pecadores, não porque ficam cantando de galo que são melhores e jogando praga em cima dos outros que não são de Jesus. Esse tipo de hipocrisia, de gente nojenta, esse mundo não precisa. Precisa de gente humilde que diz, eu também sou um pecador e encontrei Cristo e eu posso repartir com você. E que mesmo preso num tronco ou açoitado por varas, se sente livre e canta e louva como se estivesse num dia de culto na igreja, porque na verdade está, porque o culto não é um lugar, o culto somos nós, habitação do Senhor, e a adoração seja o incenso da nossa vida que não para de queimar eternamente a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu tinha mais textos para ler, mas eu vou acabar aqui. Feche os seus olhos e peça perdão a Deus se você acha que deve. Se você tem sido ingrato. E faça uma oração de gratidão e diga, Senhor, eu quero viver a minha vida como alguém grato. Senhor Jesus, obrigado. O Senhor deixou a sua glória e não tinha pecado, para assumir o nosso pecado. O Senhor sabia que vinha para a morte, e nós não sabíamos e achávamos que estávamos vivos. Nós éramos orgulhosos porque achávamos que sabíamos tudo, e o Senhor veio como humilde, e o Senhor sabia tudo. Levou sobre si a nossa dor, e nós não fizemos caso de ti, diz o capítulo 53 de Isaías. Virávamos o nosso rosto, porque o Senhor não tinha parecer nem formosura. Mas o Senhor, Deus, fez o Filho enfermar, e fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Como ovelha muda foi ao matadouro, morreu, encarnou como homem e morreu como homem, mas ressuscitou como Filho de Deus. Está nas alturas, porque tu és Rei soberano sobre a terra. E hoje habita em nós pelo teu Espírito. A gente não merece isso, não podemos pagar, e o Senhor nos deu de graça e pagou no nosso lugar. Escreveu o nosso nome no teu livro, nos fez a tua igreja, da qual o Senhor é o cabeça. E mesmo no meio da nossa dor, nós precisamos dizer obrigado, Senhor.
Eu preciso te agradecer pela tua obra. O que seria de mim se eu não tivesse te encontrado, Senhor? Como estaria a minha cabeça? Como seria a minha relação de família? Como seria a minha vida com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos? Senhor, quem eu seria? Eu nem consigo imaginar. Sem o teu Espírito, sem a tua palavra, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Obrigado, Senhor. Me ajuda, nos ajuda, Senhor, a deixarmos essa vida ridícula, infantil, mesquinha e miserável, religiosa e hipócrita, e possamos crescer um pouco mais, ainda que tenhamos lutas, ainda que o nosso coração ande ansioso. Nós vamos buscar em primeiro lugar o teu reino, vamos lançar nas tuas mãos a nossa ansiedade, vamos trazer à tua presença a nossa petição, nossas dores e lutas, mas sempre com louvor e gratidão no nosso coração, porque o Senhor é Deus, e porque o Senhor habita em nós. Eu queria, Senhor, que nessa manhã nós pudéssemos te dar nosso louvor e nossa gratidão de uma forma diferente e mais madura, e essa fosse uma manhã que nos ajudasse a crescer e amadurecer, e sermos de verdade adoradores, de espírito de verdade. Apesar de estarmos num mundo de dor, o Senhor da vida habita em nós. Não te louvamos para termos milagres, não queremos fazer uma barganha, te louvamos porque tu és digno, tu és digno. A ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor.